Muito boa noite, meus queridos. 7h50, horário de Brasília, agora sim, terras brasileiras, 10 de maio, de volta da nossa saga, finalmente, lá na Venezuela, e já em véspera de jogo, já em véspera de Botafogo e Internacional. Queimadão, né, cara, que eu visitei umas praias por lá na Venezuela. Cara, que país bonito, irmão. Não vou ficar aqui entrando em mérito de discussão política, pelo amor de Deus, né? Quem me conhece sabe o que eu penso. Mas, pô, que país foda, cara. A Venezuela é um país muito foda, assim, pessoas incríveis, porra, comida maneira, praias incríveis, enfim, né? Não tem muito o que falar, né? Complicado pra entrar, complicado pra sair, mas tudo bem, né? Enfim, mais uma aventura que o Botafogo nos leva e é verdadeira aquela situação, né, rapaziada? Assim, tava em cima da hora da viagem, numa viagem que eu já tava muito empolgado, né? Eu tenho um grupo de amigos que a gente gosta de viajar para esses lugares mais exóticos, né? Pô, interior da Venezuela, interior da Bolívia para ver um jogo do Botafogo. A gente foi para Trujillo, no Peru, ver um jogo na Sul-Americana. A gente sempre gostou de fazer essas viagens e é um evento anual nosso. E aí tava tudo programado, dessa vez a Vitorinha ia comigo, né? E, porra, aí me chamaram pra Champions, né? Pô, quer ver Inter de Milão e Barcelona? Eu falei, cara, não vou desonrar esse compromisso, né, cara, que eu tenho com o meu pessoal, então acabou que eu não fui. Champions tem todo ano, talvez não tenha numa proporção de um jogo como foi esse entre Inter e Barcelona, mas viagem com os amigos também para ver o Botafogo, Venezuela, Colômbia, enfim, não tem preço, tá legal? Vamos trocar uma ideia aqui sobre os jogos, né, cara, que vão acontecer, o jogo do Botafogo, como é que tá a realidade, né? A gente viu que o Estudiantes venceu, né? Atropelou a Universidade de Chile por 3-0, não foi a melhor notícia. A melhor ideia era um empate para que o grupo se embolasse. E o Botafogo depende só de si. Acho que esse é o grande problema desse Botafogo. Vai jogar em casa contra a Universidade de Chile, eu acho que a Laú a gente tem condição de ganhar. A grande decisão não vai acontecer na quarta-feira, rapaziada. Porque o Estudiantes, que quando o Botafogo enfrentou, estava em crise, né? O Botafogo ele pegou um Estudiantes em crise e conseguiu perder, né? O Botafogo vai encarar um Estudiantes que desde a vitória contra o Botafogo melhorou, e melhorou consideravelmente. Então assim, cara, a gente precisa, né, ficar atento a essa partida, que ela vai ser determinante, mas antes dela, né, evidentemente, a gente vai ter a situação do jogo entre Botafogo e Internacional. Antes de eu começar, primeiro, vocês já sabem, Campeonato Brasileiro rolando, tem a situação de ganho extra da KTO, que eu sempre coloco vocês na boa. Além disso, tem São Paulo e Palmeiras, Choque Rei, e tem El Clássico, Barcelona e Real Madrid. Odds especiais para essas partidas vão acontecer. O link tá aqui na descrição para você palpitar com responsabilidade lá na KTO e também participar da Liga do Milhão, né, que você pode ter um prêmio milionário no fim do ano. Fechou? Vamos lá, rapaziada. Agora sobre lesões. Eu quero falar primeiro sobre esse tópico que é muito importante. O Botafogo vem sofrendo demais com jogadores lesionados. A gente tem a situação... Tudo bem que lesão por trauma, pancada, torção, não dá para controlar, como foi a situação, por exemplo, do Barbosa. Mas lesão muscular, Savarino, Santiago Rodrigues está voltando agora. Recentemente, a gente perdeu o Jair. Tudo bem que o Jair também foi mais uma torção. Mas, enfim... a gente tá vendo aí os jogadores que estão se lesionando em excesso nesse time do Botafogo. Então, não é mistério pra ninguém. Cara, a gente viu uma equipe jogar, tudo bem que aquilo era o suprassumo do suprassumo. Mas a gente não tá falando de aspecto técnico, né? Mas sim de rendimento físico daquele Botafogo do Arthur Jorge. Não adianta você ter o melhor trabalho do mundo e você não ter um trabalho físico, né? O Renato Paiva passa longe de ter o melhor trabalho tático do mundo, pelo contrário, né? Inclusive deu para perceber no jogo contra o Carabobo, é claro que a gente não teve acesso às informações, aquilo que eles estavam conversando, mas a gente via a todo momento os jogadores do Botafogo no intervalo, antes do jogo, depois do jogo, no momento que o jogo parava, os caras conversavam, o cara, pediam pra... Enfim, você via ali que há uma insatisfação dos jogadores do Botafogo em relação a, cara, as coisas estão erradas, sabe? Não vou dizer que os caras querem que o Renato Paiva vá embora, mas eles sabem que tem que melhorar, certo? O que eu sei é que o relacionamento pessoal dos jogadores do Botafogo com o Renato Paiva, ele é bom. O Renato Paiva é um cara tido como um cara legal, um cara gente boa, né, um cara bem bom de grupo, né, mas o trabalho pode não agradar, correto? E aí, cara, o trabalho físico também pode ser um problema. A gente viu um Botafogo jogar 3 decisões seguidas, e as mais importantes da história do clube,
em sequência, tá? Palmeiras, numa terça-feira, Botafogo e Atlético Mineiro no sábado, numa Copa Libertadores, em que o Botafogo jogou 97 minutos com um homem a menos, isso é importante lembrar, e depois o Botafogo pegou o Internacional no Beira-Rio, todo arrebentado, todo machucado, mas ninguém, todo desgastado, melhor dizendo, mas ninguém se machucou. A única lesão que o Botafogo teve muscular, tirando o Vitinho, tomou um carrinho ali, uma entrada, teve que fazer uma cirurgia no joelho. Tirando o Vitinho, a gente teve o Bastos, né, que teve aquela lesão muscular contra o Palmeiras e o Adrielson entrou, né, e jogou inclusive a final da Copa Libertadores. O Botafogo melhorou a sua estrutura do ano passado, que já era boa para esse ano, certo? O Botafogo mantém a sua equipe médica, a sua equipe de fisioterapeutas, a sua equipe de fisiologia. O Botafogo não está... O único cara da área da saúde que deixou o Botafogo do ano passado para esse ano foi o psicólogo do clube, o Paulo Ribeiro, que foi para o Flamengo. E aí já foi contratado, na verdade foi efetivado para o profissional um outro psicólogo. Fora isso, meu amigo, a gente tem todo mundo. Então, a régua tem que ser alta na hora de você cobrar o número de lesionados também. Porque o Botafogo passou 30 dias só treinando. O Botafogo passou 30 dias só se aprimorando fisicamente para estar perdendo nessa magnitude essa quantidade de jogadores com lesões, seja na coxa, na panturrilha, o que quer que seja, tá? Enfim, o Botafogo vai encarar o Internacional, rapaziada, com alguns desfalques. O Internacional também vai poupar alguns jogadores porque tem uma decisão. Foi muito bom o Inter perder para o Atlético Nacional, porque agora o Inter é obrigado a ganhar o próximo jogo da Libertadores. Com isso, vai colocar um time alternativo, tá legal? A gente tem uma informação até do Fogão Net, de acordo com o Jornal Gaúcho, né, que é a 0 hora. Fernando, Alan Patrick e Wesley devem ser poupados, né? A gente tá falando de alguns dos principais jogadores dessa equipe, tá? Isso... Também, né, não podendo contar com Valência, que se lesionou no último jogo. Borré também se machucou. E o Bruno Henrique, né, que é o volante, né, ele tá fora porque foi expulso no último jogo, tá? O time do Inter pode ser Antony, lembrando que o Rocher já tá machucado, vai ficar alguns meses fora. Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei, Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Oscar Romero, Gustavo Prado e Luca. É um time... bem desfalcado, tá? Bem desfalcado. Já o Botafogo, beleza? A provável escalação é John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles. Gregory, Marlon Freitas. Jefinho, com a possibilidade do Santiago Rodrigues no segundo tempo. Cuiabano jogando mais uma vez no ataque, que deu certo, eu diria que foi a única coisa positiva do último jogo. Juan Cruz, podendo ser o Arthur, tá? E o Igor Jesus. Esse é o time do Botafogo para encarar a equipe do Inter. Eu diria que sem poupar ninguém, porque o Botafogo está precisando reverter o seu cenário no Campeonato Brasileiro. Deixa eu só pesquisar aqui algo que eu não pesquisei, que é a arbitragem entre Botafogo e Internacional. O árbitro do jogo vai ser o Matheus Delgado Candansan, que eu acho até um bom árbitro, tá? E o VAR vai ser o Marco Aurélio Augusto Fazecas, que eu não acho um bom árbitro, é o árbitro de vídeo, tá bom? É isso, rapaziada, gente. Um beijo e até o pós-jogo amanhã. Fui!